Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje nós vamos iniciar a 30ª aula. E a partir dessa aula, da 30ª, e como vocês verão, a 31ª e a 32ª, eu vou dar dicas muito importantes, principalmente para aquele pessoal que dirige e que um dia vai precisar usar o recurso dos freios e saber exatamente o que acontece quando você freia bruscamente um automóvel, ok? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai ver como se calcula o raio dinâmico do pneu ou raio de rolamento, que esse raio de rolamento ele é utilizado na fórmula do torque de frenagem, que é exatamente esse raio que sai do centro do disco de freio ou centro do tambor de freio até o solo, onde tem um contato do pneu com o solo. E esse raio de rolamento é dado por essa expressão, quer dizer, é uma forma simples de você calcular. E você também pode encontrar esse raio de rolamento na especificação do website do fabricante do pneu. Então, essa RPM é especificação para revolução por milha que o fabricante do pneu de freio tipicamente mostra no site dele para determinado tipo de pneu, para determinada altura, largura, diâmetro do pneu em si, né? Então, eu calculei há um tempo atrás alguns dos atuais pneus, que naquela época, isso é em 2007, já tem um tempinho, mas você pode calcular os pneus de mercado hoje, os mais comuns, e a gente tem carros com pneu até aro 20, aro 22, vocês sabem disso. Então vocês coloquem aquela fórmula e vocês acham, nas medidas que é dado pelo fabricante, vocês acham vocês podem calcular o raio de rolamento em função também dessa revolução por minuto que o fabricante mostra nos seus catálogos, ok? A gente vai ver também a parte de escorregamento relativo, por quê? Porque o pneu ele tem uma área real e uma área ideal de contato. E a gente sabe que a parte mais importante do sistema de freio, além do próprio freio em si, a gente sabe que o pneu ajuda na frenagem. Ele ajuda exatamente com a aderência, que é o fator de aderência entre pneu e solo, e a gente vai ver como isso daqui funciona. A área real de contato do pneu é sempre menor do que a área ideal. A área ideal o pessoal utiliza para fazer todos os cálculos de frenagem e tudo mais. Mas na área real é exatamente a área que você tem quando você está rodando com o pneu e quando você está impondo ao sistema, ao seu carro, uma frenagem. Você tem toda a deformação da borracha, tem toda a deformação da altura do pneu, quanto mais alto, mais ele deforma. E a gente vê também que os carros de alta performance, eles têm o perfil de pneu baixo justamente para evitar essa deformação e a diferença da área real e a área ideal de contato. O que o pessoal costuma fazer nos cálculos é, via de regra, adotar que o pneu ele não deforma durante a frenagem. Ou seja, ele seria um elemento sólido que ele não deforma durante a frenagem. Isso fica muitas vezes mais fácil o cálculo todo imposto ao sistema, porque você não tem aquelas variáveis da deformação, que aí você entra em integrais e tudo mais. Então, a gente verifica que a aderência máxima nesse gráfico está por volta de 0,8. O que é essa aderência máxima? Ora, era exatamente a aderência do pneu solo nas nossas rodovias. No asfalto que é disposto na nossa rodovia, ele tem um certo nível de atrito
que impõe uma aderência pneu-solo. E a gente vai ver que essa aderência pneu-solo, ela muda muito conforme o piso. Então o concreto tem um tipo de aderência, gelo tem outro tipo de aderência, neve tem outro tipo de aderência, a gente vai ver. E por que eu falo gelo? Porque é muito comum nos Estados Unidos, eu já tive essa experiência, de você estar rodando no asfalto e quando você entra na cabeceira de uma ponte, aquela ponte é de concreto. E aí, via de regra, forma-se o que a gente chama de gelo negro. Então, o que é? É uma fina camada de gelo que se forma em função das baixas temperaturas, exatamente na área da ponte, porque você tem o asfalto e você tem o concreto da ponte. E nessa área de concreto, você tem uma fina camada de gelo e quando você entra com o carro lá, é uma, uma situação muito complicada. Você fica surpreso de como o carro começa a derrapar e você não sabe por quê. Exatamente por causa dessa fina camada de gelo, porque a aderência vai para zero quase. Então a gente vê que o escorregamento relativo está entre 20% e 30% aqui, ó, para aderência de máxima. E essa aderência máxima de 0,8, via de regra, é a aderência que o pessoal utiliza como desaceleração máxima num veículo quando eles fazem todos os testes, todos os cálculos. Porque a gente viu que tem freios que impõem ao carro desacelerações bem superiores a G. A gente viu que tem freio, carros como Porsche e outros carros tantos, eles têm freios que proporcionam aderência de 1,5 G. Desculpe, aderência não, mas desacelerações de 1,5 G até de 2 Gs. Como a gente viu a Fórmula 1, tem frenagens que o cara consegue, o piloto consegue até 5 Gs de desaceleração, 5 vezes a gravidade. Isso por quê? Porque ele tem uma conjunção de freio, de pastilhas de freio, discos de freio de cerâmica, e ele tem também um pneu próprio que propicia essa aderência a pneu solo, que ele consiga atingir 1,5 G de desaceleração, ok? E se a gente considerar o mesmo intervalo entre 20% e 30% de escorregamento relativo, a gente vê que a aderência mínima, nesse caso, chega a 0,6. Tá? E abaixo disso, você começa a ter bloqueios de roda. E, infelizmente, o bloqueio de roda é o que a gente não quer, a gente vai ver que a gente não quer nos nossos testes de freio e nem no nosso dia a dia de frenagem. A gente tem que obter o máximo de desaceleração com a aderência disponível. Esse daqui é a fórmula do escorregamento relativo, né, que a gente calcula, onde vê a velocidade de translação do pneu, que é um ponto no diâmetro externo do pneu, e esse daqui é o RW, velocidade periférica desse ponto, ok? Aqui a gente está vendo a teoria da força no pneu, né? Então você tem o peso do veículo, você tem a massa de inércia do pneu, você tem a velocidade do veículo e você tem a frenagem aqui, que é M vezes a força normal, né? E então nesse caso a gente teria aqui o raio de rolamento para calcular através dessa força de frenagem, a gente calcula o torque de frenagem. A gente vai ver aqui também o ângulo de escorregamento. Então você tem uma força longitudinal e a força lateral. Essa força lateral de um pneu é um dado muito importante, porque quando o pneu bloqueia, ele perde exatamente essa força lateral do pneu. É através quando você faz uma curva
ou quando você tem muito balanceamento dianteiro, de frenagem, a gente vai ver que quando você perde muito balanceamento traseiro, desculpa, de frenagem, quando você perde a força lateral do pneu, você tem a tendência do veículo ir ou para trazer o veículo para a direita ou para a esquerda. Então, a força lateral do pneu é muito importante. Uma certa vez eu estive num campo de prova de um fabricante de pneus e nós fizemos aí um teste de aquaplanagem. Todo mundo sabe o que é aquaplanagem, é aquele filme de água que é formado quando chove demais em uma pista, né, na estrada, e você entra com o teu carro nesse filme de água e como os sulcos do pneu estão devidamente gastos, quando o pneu já está com meia vida ou já está um pouco mais gasto do que o pneu novo, aqueles sulcos que tem no pneu, eles servem para drenar a água, exatamente quando o pneu entra nesse filme de água, para tirar a água da superfície de contato do pneu, para não interferir no coeficiente de aderência do pneu ao solo. E a aquaplanagem é exatamente quando o pneu não consegue drenar, os sulcos feitos pelo desenho do pneu não conseguem drenar essa água, né? E aí você tem exatamente o escorregamento relativo e o carro vai para um lado, vai para o outro e a situação piora quando você pisa nos freios. Você impõe, teoricamente você está querendo diminuir a velocidade, você pisa no freio, mas como você não tem aderência, a tendência do carro perder controle direcional e controle de estabilidade. E esse fabricante de pneu me falou que se a velocidade de aquaplanagem de um pneu novo é de 100 km por hora, a velocidade de aquaplanagem de um pneu com meia vida é de 50 km por hora. Ela cai metade. Isso significa que o pneu do teu carro tem que estar sempre bem calibrado e sempre bem com a banda sempre nova. Então, evitar de você deixar o pneu ficar muito careca, porque quanto mais careca ele fica, menor a aderência você tem. É diferente do pneu slick de Fórmula 1, porque esse pneu ele foi feito para isso. A aderência e a borracha dele foram feitas para ele trabalhar sem os sulcos e que isso dá uma tração melhor. Aí você vê que quando chove eles botam o tal do pneu biscoito, né? Porque ele precisa drenar a água para não ter aquaplanagem. E mesmo assim, em alguns casos eles têm. Aqui está toda uma fórmula também da roda em rotação, a velocidade do veículo, a parte dinâmica de frenagem e o percentual de escorregamento, como é calculado no pneu. Vejamos agora um bom exemplo prático, imaginando a seguinte condição. Você tem o eixo dianteiro e o eixo traseiro representados por dois blocos de concreto, vamos supor. Então o eixo dianteiro é um bloco de concreto e o eixo traseiro é um bloco de concreto. Eles são interligados entre si por uma mola que é ligada tanto no eixo dianteiro, nesse bloco, quanto esse bloco. E essa mola nada mais é do que o chassi do teu carro. Então a gente vê o que é o bloqueio de eixo traseiro, ou seja, quando você atua com o pedal de freio e você tem então um bloqueio das rodas traseiras do teu veículo e não das rodas dianteiras. Essa mola simula o chassi do veículo, o eixo dianteiro apresenta a máxima eficiência de frenagem. Ou seja, você consegue atingir a máxima eficiência de frenagem sem bloqueio de roda em função dessa aderência aqui. Agora o eixo traseiro, ele perde a aderência do pneu solo e age como se comprimisse a mola, ou seja, o peso desse bloco, esse eixo freando, ele está reduzindo a velocidade e esse daqui ele está simplesmente bloqueado e não está reduzindo a velocidade e por transferência desse peso, ele tende a
distender essa mola, a comprimir essa mola, melhor dizendo, e o carro tende a perder a estabilidade direcional, ora para a direita ou ora para a esquerda, dependendo da força lateral do pneu, ou seja, qual o primeiro pneu a bloquear. Quando ele bloqueia, ele perde a força lateral, que mantém em linha reta, e ele perdendo essa força lateral, ou ele deriva para a direita, ou ele deriva para a esquerda. E a tendência desse eixo é girar em torno do centro de gravidade, que está aqui nessa mola. Essa é a consequência de um bloqueio no eixo traseiro. Ou seja, todo mundo, na realidade, quando troca os pneus do carro, o cara vai trocar 2 pneus só, ele procura colocar esses 2 pneus novos na frente. E, na realidade, ele teria que colocar os 2 pneus novos no eixo traseiro, porque é o eixo que vai mais precisar, em função, a gente viu, das transferências dinâmicas de carga, é o eixo onde a gente vai precisar maior aderência pneu-solo, em função do pneu estar novo, ok? Então não se esqueçam disso. A gente vai ver o que é um bloqueio traseiro em termos técnicos, perda, estabilidade direcional. Quando há mais torque de freio, aqui é a distribuição de torque, quando há mais torque de freio traseiro do que peso dinâmico traseiro, ou seja, você tem a distribuição dinâmica de peso, 20% do peso do veículo nesse eixo e 80% no eixo dianteiro. Mas você tem a distribuição de torque de freio 30% no eixo traseiro e 70% no eixo dianteiro. 70% com os 80% de peso, ele está legal, ele não vai ter bloqueio. Só que você tem mais torque do que peso, ou seja, o eixo traseiro está leve, em função do que você pode obter de torque, de frenagem. E aí você tem, consequentemente, o travamento das rodas traseiras. Vão bloquear antes das dianteiras. E o que a gente vê é exatamente esse movimento. Então, quando você está no teu carro e você impõe a ele uma desaceleração muito alta, pisa no freio mesmo até arregaçar, se bloquear o traseiro, é isso que vai acontecer com o teu carro. E isso daqui é muito perigoso numa estrada, porque você pode bater no carro do lado, simplesmente porque você perdeu a estabilidade direcional, ok? Esse daqui é um exemplo exatamente do que você vê quando o bloqueio traseiro acontece. Esse é um software que ele é proporcionado pela Mechanical Simulation, e teve uma época que eu fazia a venda desse software, e esse software chama Truck Sim, e você vê exatamente um carro, um caminhão abóbora, ele é mostrado com um caminhão azul nessa animação. O caminhão azul, vocês vão ver que a diferença entre a aplicação antes, bloqueio traseiro antes do ABS, ou seja, quando você tem um bloqueio, você tem o bloqueio traseiro antes do ABS, quando você não tem ABS, é aquilo que eu falei, você tem tendência a bloquear a traseira, perder a estabilidade direcional e você girar o carro. E aqui o azul é quando você tem o ABS atuando, que ele evita os bloqueios de roda e faz com que você tenha uma trajetória retilínea quando utiliza o recurso dos freios. É uma animação bem legal. Eu fico aqui, fazia um tempo que eu não gravava, mas agora eu vou gravar três aulas de uma vez só, ok? Espero que vocês estejam gostando. Até mais, pessoal.